Olá, a paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, com foco na terceira epístola de João, analisando a temática o verdadeiro discípulo, servo cuidadoso, exemplar e fiel ao sumo pastor, ensinando que não se faz nada sozinho, apresentando os deveres do discipulador, motivando o discipulador a ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na prática do amor cristão, no espírito, na fé e na pureza. Abençoe outras vidas compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Aproveite também para registrar o seu feedback com seus comentários e, ao final, deixar o seu like ou o seu dislike. Conta aí com as suas interações no canal, que são muito importantes. Se inscreva ou reinscreva no canal, acione aí o sininho para você receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. O texto áureo da lição bíblica de hoje está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Na verdade aplicada, o pastor Alex de Mello, ele ressalta que o bom discipulador procura servir ao rebanho com fidelidade ao sumo pastor, dedicação, sendo exemplo e sem ganância. O texto bíblico de referência da lição bíblica de hoje está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4, com orientações do apóstolo Pedro sobre os cuidados pastorais que devem ser empreendidos no zelo pelo rebanho de Deus. Lembrando que os pastores à frente do rebanho devem estar cientes de que eles deverão entregar o rebanho ao sumo pastor Jesus Cristo, momento no qual quem servir fielmente será recompensado, honrado com a incorruptível coroa de glória. É importante frisar aqui que mesmo os pastores que não estiverem à frente do rebanho, no momento em que o rebanho for apresentado e entregue ao sumo pastor, ele responderá diante de Deus pelo período que esteve cuidando do rebanho, podendo receber recompensa positiva ou punitiva do sumo pastor. O trabalho pastoral em equipe é aquele cuja visão de reino faz com que cada pastor, no seu período de tempo à frente do rebanho de Deus, desenvolva o seu trabalho complementando o que já foi feito por seus antecessores e implementando outras questões altamente necessárias para o crescimento, desenvolvimento e consolidação da fé cristã resiliente e sustentável. Na implantação, estruturação e consolidação da Igreja de Cristo, o apóstolo João ele deixou evidente na sua terceira epístola que Diótrefes ele desprezava o trabalho em equipe, tornando o seu ministério restrito e limitado, cujos frutos desqualificavam o trabalho de Diótrefes diante do rebanho sob seus cuidados. Totalmente diferente do que foi demonstrado por Jesus no seu ministério terreno, no qual Jesus ele chamou seus discípulos, os instruiu, fez treinamentos práticos e os instituiu como apóstolos para cuidarem do rebanho na implantação e consolidação da igreja cristã primitiva. A equipe de Jesus ela foi composta por pessoas simples, por pescadores e também por coletores de impostos que eram consideradas pessoas cultas e também influentes na época. Ao formar seus discípulos, cujo termo com origem no grego matetes significa seguidor, aprendiz, Jesus ele tinha como objetivo formá-los para eles serem capazes de trabalhar na expansão do reino de Deus de acordo com os propósitos divinos revelados na pessoa de Jesus Cristo. Na condição de um ser humano comum, Jesus ele sempre exerceu sua missão com confiança, com ânimo, firmeza e com amor, se esforçando ao máximo para ser exemplo e influenciar positivamente seus discípulos, seus seguidores, seus aprendizes. No início da igreja primitiva, além dos 12 apóstolos, também fizeram parte da equipe de trabalho de Jesus na expansão e na estruturação da fé cristã, o apóstolo Paulo, que era mestre da lei, e o médico Dr. Lucas, que escreveu o Evangelho e também o livro de Atos dos Apóstolos. Discipuladores saudáveis geram discípulos saudáveis em condições de serem resilientes e manterem a sustentabilidade da fé cristã. Discipuladores doentes espiritualmente geram discípulos doentes incapazes de assumirem responsabilidades ministeriais. No cristianismo, cada discipulador ele deve fazer discípulos para Jesus e não para si mesmo, pois a ordem de Jesus foi: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar
todas as coisas que eu vos tenho mandado. O ensino que transforma a pessoa em uma nova criatura, levando a pessoa a se tornar uma discípula, é o que Jesus mandou, é o que Jesus ensinou. Portanto, a pessoa ela se torna discípula de Cristo. O discipulador cristão, por ser também discípulo de Cristo, é apenas o canal de transmissão do que Jesus mandou que fosse ensinado, que fosse instruído. Pedro ele exerceu esse papel com excelência por meio da sua liderança espiritual, que era saudável e sustentável. Pedro ele era ciente de que ele era apenas um presbítero entre os demais, ele era apenas um componente da equipe designada por Jesus para evangelizar o mundo. O termo presbítero, com origem no grego presbúteros, designa uma pessoa anciã, uma pessoa com mais idade, que por isso deve possuir maior experiência e maior maturidade nas diversas áreas das vidas humana e espiritual. Portanto, em condições de exercer liderança, transmitir o legado plantado, consolidado e deixado por Jesus sob a responsabilidade dos apóstolos para ser preservado e também passado adiante. Dentro do contexto da terceira epístola de João, Diótrefes ele era imaturo, um péssimo exemplo por seu autoritarismo e por sua tendência à insubmissão e à desobediência. Já o presbítero Gaio e Demétrio eram pessoas maduras, sensatas, equilibradas e submissas às lideranças instituídas por Deus. É preciso cuidado com a síndrome de Diótrefes, que gera pessoas tóxicas, suscita desconfiança, medo e intimidação. É preciso também cuidado com a síndrome da madraça da Branca de Neve, pois ela ficava feliz em ouvir diariamente o seu espelho dizer que não existe alguém mais bonito, alguém mais bonita do que ela. Mas no dia que a madraça da Branca de Neve, ela ouviu que não gostaria, pois o espelho lhe disse que a Branca de Neve era mais bonita do que ela, a madraça ela se transformou em uma bruxa, colocou terror no reino e contratou alguém para matar a Branca de Neve. Os cuidadores, os discipuladores, eles devem trabalhar para promover incentivo para as pessoas crescerem, se desenvolverem, terem experiências pessoais e ministeriais profundas no ato de servir a Deus onde forem designadas. Os discipulandos, eles precisam ser valorizados, levados a descobrir e a desenvolver seus potenciais naturais e espirituais e nunca serem bajulados. Na missão dos 70, quando Jesus ele formou 35 equipes de 2 pessoas, Jesus ele deu a oportunidade de eles saírem a campo para terem experiências pessoais e para aprenderem e desenvolverem o trabalho em equipe. Aquele ato foi extremamente importante, pois até mesmo na ação eufórica de Pedro devido ao sucesso da missão, Jesus, como um bom discipulador saudável, ele deixou a lição de que a missão cristã ela só se efetiva com sucesso, pois Jesus ele intercede por seus servos e suas servas diante de Deus Pai. Os discipuladores eles devem ser produtivos. Além disso, a produtividade deve ser constante e os frutos devem permanecer. Ou seja, os frutos devem gerar outros frutos com as mesmas características e propriedades nutritivas, garantindo a preservação da espécie dos bons frutos cristãos. Cada discípulo de Cristo deve buscar ter estrutura e maturidade cristã, deve buscar conhecimentos bíblicos para garantir segurança e também propriedade na transmissão do Evangelho, cujo objetivo é gerar outros discípulos para Cristo, sem que essa produtividade espiritual desperte ou promova algum tipo de sentimento egoísta. A Bíblia ela é explícita em evidenciar que o que garante sucesso e produtividade nunca foram e nunca serão as habilidades naturais fora da dependência de Deus, mas o ato de o cristão colocar as suas habilidades naturais a serviço do reino de Deus, permanecendo na dependência de Deus, para ter as suas habilidades naturais potencializadas, expandidas e superadas com o uso dos dons sobrenaturais. Em Mateus capítulo 10, versículo 1, Jesus, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Em João capítulo 14, versículos 12 a 14, Jesus disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço,
e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Em João capítulo 15, versículos 5 e 7, Jesus afirmou dizendo: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. No contexto da igreja primitiva, esses textos se cumpriram literalmente. Os apóstolos, eles pregaram para multidões, curaram enfermos, expulsaram demônios, milhares de pessoas se converteram a Cristo. Alguns dos apóstolos tiveram a abrangência territorial e temporal do seu ministério bem maior do que a abrangência ministerial de Jesus, como foram os casos de Paulo, João, Lucas, Barnabé e João Marco, dentre outros. O mesmo continua se cumprindo nos dias atuais, possibilitando que os discípulos de Cristo se tornem, sejam e permaneçam sendo produtivos, fazendo o que Jesus fez e ainda fazendo obras maiores ainda. No contexto da terceira epístola de João, Diótrefes ele foi confrontado pelos seus maus frutos que estava produzindo, enquanto o presbítero Gaio e Demétrio foram elogiados pela produtividade saudável e sustentável na obra de Deus. Produtividade saudável e sustentável é uma tarefa que deve ser levada muito a sério, pois a falta de produtividade sentencia o discipulador a ser cortado, inutilizado e até destruído. É necessário que os discipuladores sejam confiáveis, do contrário, mais cedo ou mais tarde serão desmascarados, passarão vexames e terão que arcar com as suas displicências, com seus relaxos ou com suas omissões. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. A exigência bíblica quanto à necessidade de o cristão ser irrepreensível, ser exemplo, ser perfeito, denota que a fidelidade e a firmeza são características indispensáveis. Há um ditado popular que diz: quer reconhecer uma pessoa, dê poder, dê autoridade a ela. Isto porque a pessoa ela irá se revelar a ser equilibrada, sensata e madura, ou então vai se empolgar e fazer mau uso da autoridade que recebeu. Não se sabe quem foi o responsável em colocar Diótrefes como líder cristão nos dias do apóstolo João. No entanto, o texto da terceira epístola de João mostra que Diótrefes estava se opondo ao principal líder e apóstolo da igreja cristã da sua época. Infelizmente, o mesmo é recorrente na atualidade, pois muitas pessoas que são separadas ao ministério se voltam, se revoltam e se rebelam contra quem as honrou ao introduzi-las no ministério. É preciso muita cautela, pois fora da dependência de Deus, fora da submissão às autoridades instituídas por Deus, o poder ele corrompe. Exerça o seu chamado centrado na vontade de Deus e você chegará à nobre conclusão de que é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Apacentar o rebanho de Deus é uma nobre, é uma excelente missão. O termo apacentar, ele tem origem no grego poimaino e expressa a ação de cuidar, dar provisão, conduzir, guardar em segurança. Pedro, como um bom discípulo de Cristo, ele aprendeu bem as lições ao lado do seu mestre, como também as lições das experiências fora da dependência de Jesus. Por isso, Pedro ele foi criterioso ao repassar a missão que recebeu de Jesus, ao transmitir o legado pastoral às futuras gerações de pastores, quando disse: apacentai o rebanho de Deus. Em sendo o rebanho de Deus, o jeito de pastoreá-lo tem que ser dentro dos critérios estabelecidos pelo próprio Deus. Nunca pode ser baseado em critérios ou preferências pessoais. É preciso ser com visão do reino e não baseado em visão humana. Tem que ser segundo o coração de Deus, ou seja, de acordo com a vontade de Deus. Saiba que nem tudo que agrada uma pessoa, nem tudo que satisfaz a vontade e o desejo humano é da vontade de Deus. Isto porque o coração humano ele é enganoso, é imperfeito, é vulnerável e muitos fatores existem que podem distorcer os propósitos de Deus. O contexto bíblico ele condena o pastoreio por força, por ganância ou por
para satisfazer o ego pessoal de se ter domínio sobre outras pessoas. Pedro ele apontou nas suas orientações quanto à preservação do bom legado pastoral 3 características positivas que devem ser implementadas. A primeira característica é o exercício pastoral de forma cuidadosa. Do contrário, o discipulador ele será incoerente quanto ao próprio significado do termo apacentar, que é cuidar, proteger, dar provisão. Além de pastorear e discipular os cristãos novos convertidos e os que ainda não exerciam algum ministério na igreja, Pedro ele se dedicou no treinamento de novos obreiros para que esses novos obreiros adquirissem condições de também oferecer os cuidados necessários ao rebanho de Deus. Até mesmo obreiros já experientes são convidados e até confrontados a fazer uma autoanálise e, se for o caso, se ajustarem aos propósitos de Deus. O cuidado pastoral, ele inclui aí provisão de alimento espiritual fresco, saudável e sustentável, cujo objetivo é gerar e fortalecer a imunidade espiritual do cristão. Inclui também a implantação de uma dieta espiritual com todos os nutrientes que são necessários ao desenvolvimento, fortalecimento e à consolidação da fé cristã. Inclui guardar, proteger, defender, oferecer segurança ao rebanho, ensinar, adestrar as ovelhas quanto às suas responsabilidades espirituais, bem como quanto ao que pode gerar ou promover algum tipo de risco à manutenção da comunhão com Deus. Jesus é o maior exemplo de um pastoreio cuidadoso, pois ele mesmo chegou a dar a sua própria vida com o objetivo único de que a vontade de Deus ela prevalecesse. Deixar de oferecer os cuidados necessários ao rebanho de Deus é abrir mão de um ministério essencial do qual outros fatores vão ficar comprometidos ou impedidos de serem implementados na vida cristã. Na sua terceira epístola, o apóstolo João ele se mostrou muito cuidadoso ao repreender Diótrefes e elogiar os cooperadores Gaio e Demétrio. O objetivo do apóstolo João era pulsar e injetar a graça de Cristo na vida das pessoas a quem ele estava presidindo, a quem ele estava pastoreando. A segunda característica positiva que deve ser implementada no exercício pastoral é que ele deve ser voluntário. Ainda que o exercício pastoral precise de uma ordenação, quem é ordenado ao ministério deve ter consciência de que nunca deve exercer o ministério, nunca deve exercer o pastoreio por mera obrigação. O chamado divino é apenas um convite e também uma garantia para o exercício pastoral. Cabe a quem é chamado ou chamada aceitar ou não cumprir o seu chamado. Está comprovado de que pessoas voluntárias têm maior produtividade no que fazem do que pessoas que se propõem a fazer algo porque estão sendo pagas ou porque são obrigadas a fazer. Quem faz só porque é obrigado a fazer algo tem os menores índices de produtividade e de qualidade na produtividade. No reino de Deus, tanto quem faz ou deixa de fazer só porque está sendo pago, como quem faz ou deixa de fazer só porque está sendo obrigado, deixam de acumular galardão a ser recebido no céu e ainda pode colocar em risco a própria salvação eterna. Jesus ele escolheu se entregar voluntariamente em favor da humanidade. Jesus escolheu ser o bom pastor. Ainda que seja importante aceitar a vontade de Deus por ela ser boa, perfeita e agradável, a aceitação tem que ser voluntária para se ter o efeito esperado. O próprio culto cristão, ele deve ser racional, deve ter lógica, deve ter objetividade. Ir a um culto ou fazer a obra de Deus por obrigação é pura perca de tempo. A terceira característica positiva que deve ser implementada no exercício pastoral é que quem pastoreia deve ter ânimo no exercício pastoral, pois ele é repleto de desafios. Ter ânimo é ter disposição resoluta e inalterável de seguir em frente, mesmo em meio a situações difíceis. É ter coragem de enfrentar o que for preciso, consciente de que Deus é quem garante o sucesso da missão. De acordo com o pastor Alex de Mello em seus comentários, ânimo é mais que uma expressão, é a revelação de um estado de espírito, vontade, força e coragem. Juntamente com o dever de observar os preceitos instituídos por Deus, a fim de se evitar falhas na condução do seu rebanho, ânimo
foi a principal característica que Deus exigiu de Josué à frente da nobre missão de liderar os hebreus no acesso à terra prometida. Jesus ele instruiu seus discípulos, deixando claro que tudo o que ele estava fazendo, ensinando de forma prática e também de forma teórica, era para que os discípulos tivessem bom ânimo em meio às tribulações e pudessem desfrutar da imensurável paz que Deus pode promover no coração humano. Prestes a ser crucificado, Jesus também sabia o quanto seus discípulos eles precisariam de ânimo para serem resilientes, para superar o que estava por vir e dar sequência na condução do legado construído e deixado por Jesus sob a responsabilidade deles. Uma pessoa investida de ânimo sempre fará a obra de Deus com alegria, tendo disposição de orar e aguardar convicto a resposta de Deus. O espírito hospitaleiro e o empenho na evangelização comprovam que o presbítero Gaio, mencionado lá na terceira epístola de João, ele tinha essa indispensável característica na vida de um verdadeiro e cuidadoso discípulo de Cristo. Outro fator que exige ânimo de quem lidera, de quem está no pastoreio do rebanho de Deus, é o grande desafio de se trabalhar em equipe. Eu digo que mexer com a gente não é fácil, ainda mais mexer com gente. O trabalho de discipulado e formação ministerial, ele leva tempo, gera desgastes às vezes irreversíveis, por isso precisa ser encarado com muita responsabilidade e muito ânimo na dependência de Deus. É o ânimo acurado e consolidado na fé em Jesus que levará as pessoas a conquistas extraordinárias por meio do trabalho em equipe. Todos os relatos de pessoas que tiveram ânimo em momentos de adversidades demonstram que essas pessoas alcançaram e tomaram posse da promessa de Deus. Tais relatos eles corroboram a importância de se ter ânimo e aguardar refugiado em Deus as grandes vitórias. Servir de exemplo é de suma importância ao verdadeiro, cuidadoso e fiel discípulo do sumo pastor Jesus Cristo. O mau exemplo de Diótrefes na terceira epístola de João revela que ele era inseguro, por isso ele agia de forma desrespeitosa e desobediente às lideranças da igreja por meio de atitudes grosseiras que provocaram ruptura na comunhão cristã. Diótrefes também ele trabalhava para manter o domínio pessoal sobre a comunidade cristã que liderava, ainda que precisasse usar da força verbal e comportamental para afastar quaisquer lideranças que quisessem se aproximar ou se fazer representado na igreja local. Agir assim é ir na contramão do que foi ensinado por Pedro, é descumprir os requisitos básicos para um pastoreio centrado na vontade de Deus, cuja visão é o reino e nunca as preferências pessoais de quem quer que seja. O pastoreio que serve de exemplo, ele é livre da ganância, é livre da avidez, da ambição, da voracidade por lucros ilegítimos. Sede de poder a qualquer custo e por quaisquer meios, egoísmo, maldade, rebeldia, desrespeito às autoridades, são características geralmente arraigadas no coração de pessoas gananciosas que sempre estão aí de olho em uma oportunidade para tirar proveito pessoal e particular, idêntico ao péssimo exemplo de Diótrefes na terceira epístola de João. Comportamento atípico, totalmente contrário ao que Jesus ensinou em Marcos capítulo 9, versículo 35, a parte B, onde afirmou dizendo: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. De acordo com as orientações de Pedro, quem se propõe a pastorear o rebanho de Deus tem que se proteger contra quaisquer tipos de egoísmos e de ganância. Outro triste exemplo a nunca ser seguido, além de Diótrefes, foi Judas Iscariotes, que, na iminência de perder o acesso às finanças da equipe de Jesus, ele se vendeu por 30 moedas de prata e depois, por remorso, jogou as 30 moedas de prata no templo e foi se suicidar. Uma das formas de Deus garantir o sucesso da missão delegada aos seus servos e suas servas é prover os meios de sobrevivência e de subsistência dos seus servos e das suas servas. O pastoreio que serve de exemplo no cuidado pelo rebanho de Deus, ele também é consciente de que um dia terá que prestar contas do trabalho que desenvolve e da forma como desenvolve. Isso é algo natural quando se assume a responsabilidade em cuidar de algo ou de alguém que pertence a outra pessoa. Se o rebanho ele é de Deus,
quem pastoreia deve ser consciente de que vai ter que prestar contas diante de Deus quanto ao cuidado ou não dispensado ao rebanho sob sua responsabilidade. O triste e péssimo exemplo de Diótrefes na terceira epístola de João, em se recusar a receber os representantes do apóstolo João, evidencia que Diótrefes ele se recusava a prestar contas à liderança que presidia a igreja cristã naquela época. Provérbio número 1, verso 2 diz que o temor do Senhor é o princípio da ciência, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. A orientação de Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13, foi e continua sendo: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. De acordo com a Bíblia, Deus é quem estabelece liderança nos diferentes níveis de hierarquia dentro da igreja cristã, com o objetivo de levar o cristão, a pessoa que está sendo discipulada, a alcançar maturidade, estabilidade, solidez na fé cristã. Desobedecer, desrespeitar, se opor às autoridades instituídas por Deus é desobedecer, é respeitar, é se opor ao próprio Deus que instituiu essas lideranças, essas autoridades. Uma das formas de os discípulos de Cristo demonstrarem que são de fato e de direito discípulos de Cristo é por meio da prática integral dos ensinos de Jesus. Submissão é uma importante marca do verdadeiro e cuidadoso discípulo de Cristo. O pastoreio que serve de exemplo no cuidado pelo rebanho de Deus, ele será recompensado por Jesus Cristo com a coroa da glória. Essa honra ela está reservada exclusivamente a quem pastorear cuidadosamente o rebanho de Deus. O cuidado, o espírito voluntário e animado no exercício do ministério, o sincero interesse em se tornar, em ser e permanecer sendo uma influência positiva, saudável e sustentável, é edificante tanto para quem serve no ministério, quanto a quem é liderado na jornada cristã. E é plenamente percebido pelo sumo pastor Jesus Cristo, que recompensará em justa e transbordante medida, tanto nessa vida quanto na eternidade. Assim como na parábola do servo que foi instituído por seu senhor para cuidar dos seus conservos, é preciso que cada servo, que cada serva de Deus seja e permaneça sendo fiel e prudente, pois breve o Senhor voltará para recompensar ou para exercer juízo punitivo contra os infiéis, contra os imprudentes. No reino de Deus, a obra ela pode ser feita por apenas uma pessoa, mas terá maior rendimento e qualidade se o trabalho for desenvolvido por uma equipe entrosada em harmonia com os propósitos de Deus. Quem se propuser a liderar, a exercer o ministério, é preciso que seja e permaneça sendo referência saudável, produtiva, leal e sustentável, tanto diante dos seus superiores no ministério, quanto a quem estiver sendo liderado e discipulado por essa pessoa. O texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4, mostra características indispensáveis para que os discípulos e discípulas de Cristo exerçam o seu ministério com visão de reino, em conformidade com o padrão bíblico. Um discípulo, uma discípula fraca, jamais servirá de modelo como ministro ou como ministra. É preciso agir de forma responsável, cuidadosa, consciente de que deve satisfação às lideranças instituídas por Deus e ao próprio Deus quanto ao necessário e cuidadoso pastoreio, dispensado ou não ao rebanho de Deus. Seja fiel e prudente no exercício da fé cristã e do ministério que Deus te confiou. Nunca haja com ganância, prepotência, autoritarismo ou desrespeito às instruções bíblicas. Deus ele sempre leva em conta, além das ações e reações, Deus leva em conta as reais motivações que levam uma pessoa a fazer ou deixar de fazer algo. Esteja atento, esteja atenta, pois breve Jesus voltará e todos nós deveremos comparecer diante dele para prestar conta do que tivermos feito ou deixado de fazer. Ore para que, como um cuidadoso discipulador, como uma cuidadosa discipuladora, você tenha ânimo para formar novos líderes que virão a ser melhores do que você. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.